Ok, vamos retomar o estudo, a nossa leitura expositiva do Evangelho de Marcos, né? Já que no final do livro. E nós vamos então, deixa eu rapidamente, da onde a gente parou semana passada, né? A gente iniciou o capítulo 15 a semana passada. A gente viu que depois de Jesus ser levado à casa do sumo sacerdote, e julgado ali, a gente está acompanhando isso, julgado injustamente, sem provas concretas, na verdade, provas manipuladas, né? Simplesmente porque eles não queriam a justiça, eles queriam simplesmente tirar Jesus de cena. Jesus estava atrapalhando os planos, né, dos líderes religiosos, que não eram planos de Deus, que não eram planos que condiziam com a vontade de Deus. E então Jesus, na mente deles, precisava ser retirado de cena ali, tá certo? Depois disso, né, a gente viu que isso aconteceu de madrugada, foi exatamente o momento que Pedro nega Jesus também, 3 vezes, e logo cedo eles vão para levar Jesus diante de Pilatos, para um tribunal agora romano, a gente viu isso a semana passada. E no tribunal romano, Pilatos não encontra também nada definitivo para a condenação de Jesus, mas pressionado pela multidão que estava sendo pressionada e manipulada pelos líderes religiosos, Pilatos cede, então, manda Jesus ser, então, açoitado de forma horrível ali, né, antes que era um costume antes da crucificação, e a multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o, e Jesus então é colocado numa sentença de morte para ser levado para a cruz, e foi solto, né, Barrabás, um revolucionário, rebelde, armado ali, criminoso da época, o próprio povo romano, então, os judeus escolheram soltar essa anistia de Páscoa, em vez de soltar Jesus, que era de fato o Messias e rei dos judeus, soltaram um criminoso. E a gente parou aí, tá certo? Então, continuando hoje do versículo 15, então vamos lá. Então, hoje a nossa leitura expositiva de Marcos, capítulo 15, do versículo 20 ao 27. Então, qual que é a ideia central aqui, o destaque que a gente vai dar nesse momento? É justamente o propósito de tudo aquilo que a gente leu no Evangelho de Marcos. E toda a vida, né, de Jesus encarnada e como ser humano vai culminar nesse momento que ele está vivendo, que é a crucificação, a cruz. O propósito central da encarnação de Jesus é a sua morte na cruz. Por quê, gente? Sem a cruz, sem o sacrifício, sem sangue de Jesus sendo derramado injustamente, não haveria perdão, não haveria salvação, não haveria reconciliação. Então, todo o plano de salvação depende de Jesus ser sacrificado, né, de forma injusta. E aqui nós vemos o texto de Filipenses 2, olha só, que nós conhecemos bastante, mas eu vou ler aqui desde o versículo 5. Paulo, quando escreve os Filipenses, ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, então Jesus pré-existia antes da encarnação na forma de Deus. Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, o que Jesus fez? Ele se esvaziou. Como que ele se esvaziou? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E agora, né, reconhecido em figura humana, o que ele faz agora? Então ele já sai da sua posição divina, desce à posição humana. Na posição humana, ele desce à humilhação, tornando-se obediente, e não é uma obediência qualquer, uma obediência até a morte, e não é qualquer morte, a morte de cruz. Tá? Por isso, depois, obviamente, a gente vai ver na ressurreição,
Deus exalta Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, voltando aqui, a ideia central, o propósito central da encarnação de Jesus é sua morte. Tudo ocorre conforme a vontade e o plano de Deus. Portanto, a ação é controlada não pelo ódio judaico, não são os judeus que estão controlando os eventos de Jesus ou o poder romano, né? Mas é a soberania divina. Deus está usando, né, o ódio judaico e o poder romano para cumprir a sua vontade de que Jesus fosse sacrificado pela humanidade. Jesus morre por nossos pecados como sacrifício reconciliatório. Vamos mais uma coisa aqui, um texto em contexto. A narrativa da crucificação, que é a que nós vamos ler aqui para frente, ela é dividida em 4 partes, em uma disposição que Marcos faz. Ele faz assim, na teologia se estuda, né? Quando você vai estudar a organização do texto, ele identifica algumas coisas e Marcos faz isso aqui. Ele faz assim, A, B, A, B. Então o A se harmoniza com o A, lá mais para frente, e o B com o B. Então o A, né, a parte A, seria a zombaria pelos soldados, do versículo 16 a 20. Aí, depois, a crucificação, do versículo 21 a 27. Depois tem zombaria de novo, olha lá, dos espectadores e líderes e os criminosos, do versículo 29 a 32. E depois a morte. Então, uma forma de organizar a narrativa, né, que Marcos usa aqui. Marcos, gente, ele enfatiza o horror de executar o Messias rei. Então, há uma ênfase, não só de Marcos, né, mas os outros evangelhos também, no horror, né, no absurdo, horrendo, horrível de executar o Filho de Deus, de executar o Messias, que é o Rei do universo, que depois vai julgar todos e tudo, né? Então, esse é o texto em contexto. Outra observação da estrutura da passagem, antes da gente iniciar a leitura. Essa cena é dividida em 3 partes. A parte 1, Jesus é levado para o Gólgota e Simão carrega a cruz. Então a gente vai ver essa parte 1 do capítulo 15 para frente. Parte 2, Jesus é pregado à cruz, os soldados lhe oferecem uma bebida para entorpecê-lo e tiram sortes para decidir quem ficará com as roupas dele. E a parte 3, a acusação formal, ela é fixada à cruz, né? Em cima, assim, né? Até na cruz eles fixam ali qual que é a acusação. Jesus está morrendo por causa do que ali? Nós vamos ver. Jesus é crucificado entre 2 criminosos. Então, iniciando a leitura do versículo 20. Depois, nós vimos a semana passada que eles pararam, né? Zombando Jesus, os soldados estavam zombando Jesus. Então, depois de terem zombado bastante dele, né? Cuspido em Jesus, batido, tiraram-lhe um manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, conduziram Jesus para fora. Lembra que estava profetizado, né? Que Jesus deveria ser sacrificado fora do arraial, né? Fora da cidade, como um sacrifício pelo pecado. Então, conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Era costume obrigar o condenado, na época, gente, a carregar a cruz. Na verdade, não a cruz, né, como a gente conhece assim, ó. Só essa parte era carregada, chamada patíbulo, porque ele carregava esse pedaço de madeira num local, uma estaca que ia ser afixado assim depois. Tinha mais de um tipo de cruz na época, a gente vai ver. Mas nós entendemos na história que Jesus foi crucificado numa cruz dessa forma. Por quê? Porque essa era a forma usada para identificação aqui no topo da condenação daquele homem, tá certo? Daquele criminoso, né, da época. Então era costume obrigar o condenado a carregar a cruz, né, o patíbulo, essa parte aí, né, o madeiro ali de cima, que seria cruzado, pela cidade até o lugar da execução, onde se fazia uma fenda na trave para amarrá-la ao poste. Então essa trave, esse patíbulo era amarrado no poste e formar a cruz. Enfraquecido pelo, perdão,
pelo açoitamento, Jesus só conseguiu chegar até a porta da cidade, gente. Jesus estava, depois de apanhar bastante, chicotear bastante, as forças de... Lembra que aquele tipo de açoitamento matava alguns criminosos no açoitamento antes da crucificação. Jesus, então, era uma pessoa fisicamente forte, né? Ele aguentou isso, ainda levou uma boa parte do caminho, o patíbulo, mas ele só não conseguiu terminar, e nós vemos o que vai acontecer aqui. O que acontece no versículo 21? Aí os romanos obrigaram um homem chamado Simão de Cirene, né? Simão Cireneu. Simão era um judeu da diáspora. Diáspora foi a dispersão dos judeus na época da perseguição, né, que teve no Antigo Testamento, na época dos exílios e tudo, e os judeus foram se dispersando na época Babilônia, e assim foi o Império Grego depois, né? E no meio do Império Romano, então, os judeus estavam na diáspora, dispersos. Então, Simão, ele era um judeu da diáspora, né? Ou, então, que morou em Cirene. Cirene era um local, uma província, tá? Então, por isso que ele é conhecido como Simão de Cirene. Somente Marcos menciona Alexandre e Rufo, os dois filhos de Simão, que provavelmente eram conhecidos de alguns dos leitores de Marcos. Então, olha que interessante, só Marcos cita Alexandre e Rufo, Mateus, Lucas e João não cita. Por quê? Né? É provável que o leitor inicial de Marcos conhecia Rufo, Alexandre e Simão. Então, por isso que ele faz questão de citar os filhos também. É bem possível que o envolvimento de Simão aqui tenha levado à sua conversão e de sua família. Olha aqui, eu grifei aqui um talvez, porque é uma especulação, mas há uma grande probabilidade. Talvez este seja o mesmo Rufo, líder de uma igreja na casa em Roma. Quando Paulo escreve aos romanos, lá nas saudações finais, ele saúda um Rufo, que aqui, uma coincidência, o filho de Simão, um dos filhos de Simão, era chamado Rufo. Então, pode ser, né, que este Rufo, ele se converte aqui nessa situação, junto com o pai e a família, e logo ele se torna, mais para frente, um dos líderes de uma igreja na casa em Roma. Os soldados tinham direito de recrutar quem eles quisessem, e, portanto, obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus até o local da execução. Tá? E obrigaram Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então vamos lá. O termo aramaico Gúlgota, que quer dizer caveira, é o lugar, e o lugar recebeu esse nome por quê, né? Duas alternativas eles dizem. Um, porque o lugar tinha uma forma de caveira, né? Olhando de longe tinha o formato ali de uma caveira. Outros falam que era porque era um lugar habitual de execuções, né? Então, de uma forma ou de outra, o lugar tinha uma conotação aí com morte, né? Era por isso chamado Gólgota, lugar da caveira. Essa é a tradução desse termo aramaico. Gólgota ficava na estrada principal, olha que interessante, o Gólgota ficava na estrada principal de acesso a Jerusalém. Por que na estrada principal? Porque esse local de execução ficava na estrada principal? Pois os romanos sempre escolhiam a via pública mais movimentada para que as execuções servissem de advertência a todos. Gente, a crucificação era um ato terrível, horrível, assim, terrível, banalizado, como eu falo, eu já citei algumas vezes aqui, o próprio cidadão romano não podia ser executado de qualquer forma, era um julgamento, tinha que ter um decreto do imperador, era um negócio, assim, extremamente maldito realmente,
horrível para os próprios romanos. Né? Então era uma execução terrível, mas eles faziam isso especialmente com os outros povos, com bárbaros. Por exemplo, quando os romanos conquistavam povos e eles queriam mostrar o poderio romano e a execução, e aquilo se tornar um marketing para não se rebelar contra Roma, eles executavam líderes, né, soldados e líderes do exército de outras nações e condenavam eles numa cruz e colocavam essas cruzes em lugares públicos, em vias públicas, para que quem passasse, olhasse, visse, olha o que acontece quem se levanta contra César, olha o que acontece quem se levanta contra Roma. Então era, gente, um marketing, a cruz era um marketing do poderio de Roma, né? Então esses lugares eram lugares de execução pública, um lugar onde mais tinha acesso e via de acesso às pessoas, e movimento e fluxo, é ali que eles iam colocar. Então Jesus é crucificado num lugar visível, público, onde a possibilidade de passar gente era nas proximidades, um dos melhores lugares públicos. Então foi uma exposição, né, realmente o que Jesus estava passando ali. Então, além de ser injusto, terrível, brutal, uma exposição assim também, como um marketing, né, horrível ali, marketing negro realmente, o que estava acontecendo ali. Quiseram dar-lhe para beber, no momento da cruz ali, da crucificação, eles quiseram dar para Jesus para beber um vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou, né? Então vamos lá tentar entender aí, porque também há divergências aí no entendimento do que seria isso. Para muitos, essa mistura era um narcótico e analgésico suave. Mas existe um teólogo chamado Evans, um comentarista, ele afirma que não há evidência alguma para isso, né, de que a mirra tivesse essa propriedade anestésica. Mateus usa a palavra fel, ele não usa, né, essa mistura, para destacar uma alusão feita lá em Salmo 69, 21, que é um salmo messiânico, que diz assim, olha, puseram fel em minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. Então, Mateus usa fel porque justamente como um cumprimento desse salmo aí. Este é um salmo em que os inimigos de Davi tramam contra ele, um salmo messiânico. Quando a gente fala salmo messiânico, o que a gente está falando? Que é um salmo que não é só vivido pelo salmista. Ele é usado por Deus profeticamente para anunciar o que iria acontecer com o Messias. Então, quando a gente fala profecia messiânica, salmo messiânico, é que aquele acontecimento apontava para o futuro aquilo que o Messias faria, sofreria, passaria, tá? Por isso ele é um salmo messiânico. Isso não é uma situação só que Davi estava enfrentando, apontava para o que o Messias iria sofrer também. E está se cumprindo, obviamente, em Jesus, quando os soldados, em um ato hostil para uns observadores e ato bondoso para outros, oferecem fel a Jesus. Gente, a opção de ser um ato hostil faz mais sentido. Lembra que os soldados estavam zombando, cuspindo, batendo. Eles não iam estender um tipo de bondade para Jesus agora. Eles continuam hostilizando Jesus, né? Porque a essa altura os soldados estão no comando, hostilizando Jesus. Jesus se recusa, então, recusa o ato de zombaria e prefere ter controle total de seus sentidos ao enfrentar o destino que Deus determinou para ele. Agora, uma interpretação muito interessante, muito difícil de saber a não ser para um arqueólogo, é de um vídeo, tá aqui ó, na descrição, você pode pegar aí depois aqui esse link, eu vou jogar aqui para quem quiser assistir. Inclusive, quem me passou esse link foi o Bibi na época. Eu vou postar aqui para quem quiser depois assistir. O Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, formado inclusive numa universidade hebraica, né, em Israel, ele conta, ele vai em um local e mostra algo muito interessante e horrível também nessa zombaria, tá certo? Vale a pena ouvir
É difícil saber com exatidão se foi isso que aconteceu, mas o Rodrigo, neste sentido, o Rodrigo Silva é uma autoridade na arqueologia e nos costumes judaicos dessa época para tentar explicar o que estava acontecendo aqui. É chocante se realmente foi isso que aconteceu. Dá uma olhada lá, não agora, depois que terminar, né, o vídeo, que vale a pena ver esse comentário dele, tá bom? Então vamos prosseguir. Então, depois de então oferecer, Jesus se recusa, então o crucificaram. Né? Aqui parece tão simples, né? Mas lembra que eles estão martelando estacas, né? Pregos enormes nas mãos ou no pulso de Jesus, depois nos pés, fincando no madeiro ali. Gente, é um negócio, a gente não consegue nem imaginar o quão terrível foi isso, né? Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte para ver o que cada um levaria. O destacamento para a execução era constituído, na época, de 4 soldados. Era um destacamento que cuidava das execuções. Havia 4 tipos de cruz, tá bom? Na época, uma era um poste no chão, um poste só. Fincado, eles crucificavam. Outro tipo de cruz era um T, que depois foi chamado, né? Um T, foi chamado Cruz de Santo Antônio. Outro tipo de cruz era em X, né? Que foi chamada depois de Cruz de Santo André. E a cruz romana, usada quando desejava acrescentar uma placa no alto para especificar o crime. Então, essa cruz que a gente conhece como marca do cristianismo na história, aqui em cima, na ponta do dedo, onde ia a placa para a identificação do crime daquele criminoso, e foi esse tipo de cruz que Jesus, então, foi executado. Depois da crucificação, os soldados repartem as roupas, né, tiram sorte, mais uma profecia messiânica sendo cumprida, né? Então, em 15:20, os soldados vestem Jesus com as roupas dele, depois de açoitá-lo, provavelmente para que ele caminhe até o lugar da execução. Agora, eles o despem outra vez e o crucificam nu. Os bens pessoais do condenado eram sempre entregues aos soldados. Jesus não tinha coisa alguma além de suas roupas, razão pela qual os soldados usaram um jogo de sortes para ver quem ficaria com as roupas de Jesus. Essa linguagem ela é emprestada do Salmo 22, 18, citado, né, explicitamente em João. João cita o Salmo assim: dividiram minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Gente, até isso, né, há centenas de anos atrás, não sei com exatidão, há quase 1000 anos antes de Jesus, né, já tinha uma profecia messiânica, mostrando que as vestes do Messias seriam divididas e iria ser tirado sorte. E é exatamente o que estava acontecendo aqui, que os soldados estavam fazendo, né, com as vestes de Jesus. Esse é o salmo que fala da impotência de Davi diante de seus inimigos e que cumpre por Jesus, né, o justo sofredor. Então, Davi fala isso numa situação que ele estava passando, mas, como eu disse, apontando como uma profecia, uma antecipação daquilo que o Messias também iria passar. E Jesus está então, nesse exato momento, cumprindo mais uma profecia messiânica, né, mostrando em todo momento, Marcos quer deixar claro que Jesus é o Messias. Tá? Isso a gente não pode perder de vista. Versículo 25. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. Aqui uma questão também de curiosidade, né? Eu sei que nem todo mundo vai implicar com esse tipo de coisa, mas tem pessoas que não acreditam na Bíblia e querem, às vezes, dificultar algumas coisas por coisas que não têm tanta importância. Então, olha só, ele emoldura a morte de Jesus com indicadores de tempo, né? Então ele fala que a crucificação começa às 9h, ele fala que o céu se escurece ao meio-dia e que Jesus morre às 15. Então existe uma contradição? Existe uma contradição,
explicável. Então, há uma aparente contradição em relação a João, né, em que o julgamento termina ao meio-dia. Né? Olha que interessante aqui. Qual que é a explicação? É mais provável que a crucificação tenha começado em algum momento entre a terceira e a sexta hora. Então, entre 9 e meio-dia. Então, a crucificação aconteceu exatamente às 9? Não, exatamente ao meio-dia? Não, entre esse período. E aí João ele escolhe aproximar, né, do meio-dia. E Marcos escolhe aproximar das 9, porque eram marcos mais exatos para a cultura. Né? Eles não têm essa exatidão nossa, né, necessária, 9 e 5, né, 9 e 10. Era uma marcação e um senso, uma percepção de tempo diferente da gente. Tá? Tanto é que eles notavam, eles marcavam o Shabat, né, pela viração do dia, a hora que o sol se punha. Ah, mas para a gente o sol se põe numa época, uma hora, depois outra época e outra hora. Pois é. A questão é o sol se pôr, aquilo marcava então, né, a viração do dia, tá certo? Independente do horário exato do nosso cronômetro atual, do nosso relógio atual. Então, João ele aproxima para um lado e Marcos para outro, tá? A segunda vigília do dia judaico. E que Marcos, aqui, ó, ele arredonda para menos. E João arredonda o horário para mais, conforme o propósito de cada um. Marcos tinha um enfoque e João tinha um outro enfoque. O arredondamento dava um enfoque de cada escritor. O propósito de Marcos era identificar estágios históricos, salvíficos na morte, tá? O de João era destacar mais a ligação da morte de Jesus com a imolação dos cordeiros pascais, que ocorria na sexta-feira ao meio-dia. Então, João ele prefere aproximar, porque é exatamente o que Jesus era, um cordeiro pascal, aproximar, então, do sacrifício dos cordeiros pascais. E Marcos não tem essa intenção aqui. Simplesmente ele faz uma marcação histórica do que está acontecendo ali, e salvífica, né, da história de Jesus e dos Atos. Então existe aqui uma aparente contradição explicável, muito tranquilo, diante da cultura deles e de uma não exatidão de horário. Tanto é, gente, até o número 40 em vários escritos judaicos, eles eram arredondados. Às vezes tinha acontecido lá um fato de 39 dias, 41, e eles colocavam nos escritos 40, porque o 40 identificava um tempo de passagem ali para eles. Então, era um número simbólico, tá? Então, isso, alguns comentaristas colocam essa questão aí. Voltando para o texto aqui, eram 9 horas, então, da manhã, quando o crucificaram, lembrando que João aproximou, então, ali ao meio-dia. E a inscrição com a acusação, olha só, qual que era a acusação? Então, eles iam colocar o que ali, ó, aqui, para quem olhasse e falar, esse homem está morrendo por quê? E estava escrito lá o porquê que ele estava morrendo. A acusação era o quê? O rei dos judeus. Era por isso que ele estava morrendo. Né? Porque ele era rei dos judeus. O títulos, esse era, né, o termo aí, usado pelos romanos para essa plaquinha, né, esse título aí, placa que especificava a transgressão pelo qual o indivíduo estava sendo crucificado, ele era atrelado ao prisioneiro ou exibido diante dele na caminhada para o local de execução e, em seguida, pregado à cruz, como estava agora ali. De acordo com João, a placa foi escrita, essa plaquinha estava escrita em 3 idiomas, gente. Então ela estava lá escrito Rei dos Judeus em aramaico, estava escrito em latim e estava escrito em grego, para que todos pudessem lê-la. O evangelho é para todos, né? As línguas mais importantes ali da região, daquele momento ali naquela situação, era o aramaico, que é a língua falada dos judeus da época popular, o latim, que era a língua falada pelos romanos, e o grego, que era como o inglês hoje falada por todo mundo, né, na época que dominou a cultura, a língua grega. Então, nos idiomas mais importantes, para que todo mundo soubesse por que Jesus estava morrendo, porque ele era rei.
dos judeus. Que acusação, né? Terrível. Lógico que era uma ironia, né? Que eles fizeram, mas essa ironia era uma verdade. A ironia dessa acusação predomina no relato. Por quê, gente? Pois eles estavam proclamando a todos, não uma acusação legal, mas a verdade eterna de que o Messias rei estava pendurado na cruz. Então, por ironia do destino, não, uma brincadeira, por ironia da soberania de Deus, eles estavam ironizando Jesus, mas na verdade a ironia é que o que eles estavam fazendo estava declarando exatamente que o rei Messias, o rei não só dos judeus, do universo, estava pendurado na cruz. Gente, é um negócio assim. Esses detalhes são fantásticos porque Deus controlou todos os detalhes em todos os momentos, para que tudo fosse feito com plena perfeição, para que o sacrifício perfeito de Cristo perdoasse o pecado daquele que crê e nos salvasse e nos reconciliasse com o Criador. Com ele, com Jesus, crucificaram, lembra, né? Nós sabemos, 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Esses 2 aí, bandidos revolucionários aí, né, capturados, provavelmente com Barrabás, e que Jesus tomou ali o lugar, né, de Barrabás no centro dessa situação, no meio desses 2 bandidos, cumprindo novamente uma profecia messiânica, que Jesus foi contado entre os transgressores, como observa Lucas no capítulo 22, 37. Olha só, vamos ler aqui. Olha lá a profecia, né, de Isaías. Diz: por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Mais uma profecia de mais de 600 anos antes de Cristo, de Jesus, por Isaías, um profeta usado por Deus. Ele profetiza que o Messias iria ser contado, estar entre os transgressores. Jesus está entre 2 ladrões, né, revolucionários, assassinos ali, e ele estava morrendo pelo pecado dos transgressores. Ele intercedeu pelos próprios transgressores. Tá certo? E esses transgressores não são só os 2, mas toda a humanidade que transgride a Deus e que Jesus ali no ato intercede. E o sacrifício dele nos reconcilia, então, com o nosso Pai, com o nosso Deus. E o que acontece que termina aqui, cumpriu-se a escritura que diz, com os transgressores foi contado. Para a gente encerrar as considerações dessa passagem, o Rei das Nações, né? O Rei das Nações, não só dos judeus, o Rei das Nações, o Rei do Universo, ele é crucificado como ameaça para Roma e abominação para os judeus, gente. Então, o Rei do Universo, Roma se sentiu ameaçado ao invés de se render a esse reino, e os judeus acharam que era uma blasfêmia e era uma abominação, Jesus. E, na verdade, ele era o Filho de Deus. Entretanto, esse que a morte, do modo mais humilhante imaginável, ele é governante de todos os seres criados e o verdadeiro Filho de Deus, o Deus que se esvaziou. Aquele rei pendurado na cruz, em sacrifício, hostilizado, cuspido, xingado, humilhado, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus que se esvaziou, tomou a forma humana, foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, porque em sua morte, o plano redentor traçado por Deus na eternidade se completa e a salvação se torna possível para todos,
para mim e para você. Deus os abençoe, meus irmãos. Creia nisso. Creia no que você está lendo. Creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o sacrifício eterno e perfeito que morreu pelos seus pecados, no seu lugar, para perdoar a você que crê nessa obra, e ressuscitou e vai voltar para nos levar novamente a um estado eterno, de graça eterna, uma vida eterna com Ele para todo o sempre. Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E é Ele quem nos comissiona e nos deu o próprio Espírito dele para que essa mensagem seja anunciada. Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.